aquela primeira semana no São Lucas, que você segurou uma barra pesada. O Michael, para a gente poder começar, ele fez plantão de segunda a domingo, todas as noites, e sem o Michael a gente não teria conseguido decolar lá aquela unidade de terapia intensiva, que hoje tem 13, 14 doentes graves, com dificuldade de recursos e tudo mais, mas quero publicamente aí agradecer o teu esforço. Obrigado. Então, Michael, você vai falar um outro editorial. Não sei se o Rafael está aí, Rafa. O Rafa já está aí. Oi, doutor. Estou aqui. Oi, Rafa. Estou aqui, só que eu tô escutando e Você já entro full aí, daqui uns 3 minutos. Tá. Vamos ver se dá tempo de você fazer algum comentário dessa apresentação do Michael. Vai lá, Michael. Estamos com você. Já estudei para falar já. Vamos lá. Então tá. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Michael. Vou apresentar para vocês, então, esse editorial publicado no Critical Care, em outubro do ano passado. É bem recente. O autor principal desse editorial é o Jean-Louis Ivançan, titulado o Desafio do Fluido. Tá? Ele é um médico bem reconhecido na área médica da terapia intensiva, junto com o Maurício e o Daniel. São da Bélgica, bem vinculado com a parte de terapia intensiva da UTI, da Bélgica mesmo, tá? Então, assim, é um editorial curto, não é muito longo, mas não por isso deixa de ser importante. Realmente é um tema que a gente põe na prática diária do nosso dia a dia, na nossa UTI, que é o desafio de fazer volume em cada um dos nossos doentes. Em que momento fazer, ou quando fazer e tudo mais. Ele traz para a gente, inicialmente, ali no trabalho, que... Peraí, não está passando. Oi, doutor. Tenta colocar em modo de apresentação. Mas tava funcionando até agora que eu... Então, pera lá. Compartilha a tela e compartilha novamente. Às vezes é erro do GoToMeeting mesmo. Então... Acho que descompartilhar a tela, Michael, e depois compartilhar novamente. Eu faço isso aonde? Só fechar aqui acima, no GoToMeeting? Aqui embaixo ali está escrito tela, né, Carol? E é só clicar naquele íconezinho tela ali embaixo. Ele ele tira a tua tela. Na parte de baixo do GoToMeeting, põe o teu mouse ali embaixo, aparece. Isso, perfeito. Isso. E volta novamente. Ok? Nós estamos vendo outra vez a tua tela. Tenta passar. Não está passando. Doutor, o senhor quer me mandar a apresentação que eu compartilho aqui? E eu vou passando? Claro. Então, alguém quer fazer algum outro comentário sobre corticoide? Voltamos um pouquinho para o tema do corticoide. Saurim, tá tudo bem, Saurim? Alguma coisa com corticoide? Princípio não, doutor. Esperar, ansioso pela próxima aula. Bom. Bruno, alguma coisa, Bruno? Boa noite, doutor. Tudo bem? Estou esperando.
nova apresentação que vai ter. Por Uhum. enquanto, acho que foi falado tudo aí. Se o Marco, Oi, Rafa. porventura, não for apresentar, eu faço um resumo, porque eu dei uma lida no artigo. O ideal era falar depois dele, né? Mas, porventura, para não perder o artigo, sei lá. Então, vamos esperar um pouquinho, mais 2 minutinhos, já deve aparecer a tela dele. Carol, coloca eu como apresentador de novo, por favor. Sim, doutor. Só um pouquinho. Pronto. Paula, tudo bem, Paula? Faz tempo que eu não te vejo. Onde é que você anda? Eu estava acostumado a te ver todos os dias lá no INC. Depois que você saiu do INC, acho que você deve estar no HT, provavelmente, onde eu vou pouco. Deu para ver agora, quando eu passei? Aham. Ótimo. Então passa aí. Beleza. Então, tá. O que eu Estamos vendo. o trabalho... Beleza. O que o trabalho traz para a gente, então? Ele fala que o objetivo principal dessa administração de fluido é aumentar o débito cardíaco e, consequentemente, o fornecimento de oxigênio ao tecido do corpo, em geral. Mas, no entanto, se não houver uma perda de fluido concomitante, como é o caso da grande hemorragia e tal, essa administração de fluido que a gente faz nos nossos doentes no dia a dia, às vezes pode resultar no aumento da pressão hidrostática e, logicamente, no aumento de edema. Mas não é só aquele edema que a gente vê lá no membro inferior, aquele cacifo e tal. Ele pode aumentar um edema tipo até de órgão mais interno, como é o caso do pulmão, agora no nosso paciente COVID, que a gente sempre tenta ao máximo deixar um balanço hídrico mais negativo possível, é por isso mesmo, evitando esse aumento dessa pressão hidrostática e, consequentemente, esse edema a qualquer nível do nosso corpo, tá? Que paciente diferente, e o mesmo paciente, às vezes, mas em momentos diferentes de sua própria doença, terá uma necessidade diferente para aumentar o fornecimento desse oxigênio. Então, ele, em momentos diferentes, estará em parte diferente da curva de Frank-Starling. Eu trouxe só a modo de apresentação mesmo, a curva de Frank-Starling ali, para a gente entender, então, na sequência, a outra parte do editorial ali que ele vai falando. A curva de Frank-Starling, ele mostra aqui na parte inferior, que é a parte horizontal, a questão das pressões, da parte da precarga mesmo. E na parte vertical, à esquerda da tela, então, ele mostra para nós o volume sistólico. O que quer dizer nesta curva aqui no meio? Quando a gente vai fazendo a administração de volume no paciente, ele vai ganhando precarga, ele vai ganhando pressões, sobretudo aquelas pressões venosas lá, e ao mesmo tempo, ele deve ir ganhando volume sistólico. Quando o paciente está nessa fase de aumentar precarga, mas ele aumenta, ganha volume sistólico e tal, ele está, então, na fase da curva, na fase de rampa da curva de Frank-Starling. Mas chega um momento em que ele continua ganhando precarga, continua ganhando pressão, mas ele não ganha mais volume sistólico. Aí, então, a gente chegou na parte da curva que a gente chama de rampa, de platô. A parte do platô, onde o paciente não consegue ganhar mais volume sistólico e só ganha pressões. E esse é o momento em que a gente deve parar de fazer volume para nosso doente. Portanto, aí ainda veria toda aquela parte lá do aumento da pressão hidrostática, aumento do edema e tudo mais. Só a modo de lembrança mesmo. Ele continua no trabalho, então, falando que um desafio de fluido, um desafio de volume, é a maneira mais segura de administrar fluido, quando consideramos que podem ser benéficos para o nosso paciente, mas não temos certeza que ele possa ser bem tolerado, né? Então, aquele quando, qual, o como, a quantidade e o tempo que eu tenho que fazer esse desafio de volume, a gente vai explicando aí ao longo do trabalho. O próprio editorial, ele traz duas figuras bem importantes para a gente. Essa figura que ele coloca que é o melhor cenário para o paciente e o pior cenário para o paciente. É a própria curva de Frank-Starling, se a gente olha aqui embaixo,
com o melhor cenário para esse paciente e o pior, né? Ele fala que o melhor cenário para o paciente seria quando eu estou administrando ou fazendo esse desafio de volume, um aumento mínimo da pressão da pressões venosa, da precarga, com um pouco ou pouco insignificante edema para o paciente. E eu ganharia, então, um débito cardíaco adequado com uma boa perfusão tecidual. Esse seria o melhor cenário para esse paciente, o que deveria acontecer na melhor das hipóteses. Mas existe um pior cenário, que seria tudo o contrário. Quando a gente começa a fazer volume para esse paciente, eu faço, então, um aumento das minhas pressões, sobretudo a pressão hidrostática e tal, com significante aumento do edema. E diminuiria meu débito cardíaco e, logicamente, meu aporte de oxigênio aos tecidos e a perfusão estaria comprometida. Esse seria o pior cenário para esse paciente. Ele traz uma segunda figura, que é uma figura bem mais didática, mais fácil de atender, um cronograma que ele fez assim bem bacana, quando ele fala que para eu começar a fazer um desafio de volume, eu preciso primeiramente ter o paciente monitorado, sobretudo onde eu consiga monitorar o meu débito cardíaco e minhas pressões, sobretudo aquela PVC e tudo mais. Eu começo a fazer meu fluido, meu desafio de fluido, começando com 200 ml, mais ou menos em 10 minutos. E logo na frente ele vai explicando o porquê de 200 e porquê em 10 minutos. E o que deve acontecer? Quando eu faço essa administração de 200 ml em 10 minutos, eu vou ter um aumento do meu débito cardíaco. E esse aumento do débito cardíaco for por acima de 10%, e eu não tenho um aumento considerável de pressões, então esse paciente é fluido responsivo, e eu posso fazer uma reposição de fluido, uma hidratação, um aporte volêmico com muito mais segurança. Existe a possibilidade que eu ganhe débito cardíaco mais que 10%, mas que as minhas pressões estourem. Então, aí eu tenho que fazer um stop e falar, bom, este paciente não é fluido responsivo, ou, de repente, poderia ser fluido responsivo, mas naquela dúvida, então, melhor não fazer como ele fala mais para frente, né? Tem uma terceira opção, onde depois de eu administrar meu fluido durante aquele tempo determinado, eu não tenho um aumento do meu débito cardíaco e minha pressão, sobretudo a PVC, aumenta que mais de 3 milímetros de mercúrio do basal desse paciente. Então, assim, é um paciente que também não responde a volume. E nessas duas hipóteses, tanto nessa que acabei de falar como a anterior, é onde a gente tem que se perguntar, bom, o meu paciente talvez seja um momento eu começar com algum vasopressor, ou talvez seja o momento eu começar com algum inotrópico, tipo uma dobutamina, uma mirrinona e tal, para ajudar, então, esse paciente a ganhar débito cardíaco sem ter que estourar minha pressão venosa fazendo o volume. E tem uma quarta hipótese, que também acontece, que depois de eu fazer meu desafio de volume em um tempo determinado, eu não ganho débito cardíaco, mas minha pressão também não estoura. Então, aí a gente tem que se perguntar, bom, será que eu estou fazendo o volume adequado? E eu poderia repetir minha prova do volume para esse paciente para ver se realmente ele é responsivo ou não. Ele menciona esse estudo ali durante o editorial, que foi um estudo que ele também foi autor, ele participou desse estudo, que foi um estudo que foi publicado em 2006, que qualquer valor de PVC dado não prediz realmente com precisão a fluido-responsividade do paciente. No entanto, quando a PVC baixa, há maiores chances de que realmente o paciente seja bem responsivo a fluido. Isso foi ilustrado, né, neste pequeno estudo ali, realmente com PVC menor que 5, ele fala que 80% dos pacientes realmente responderam bem à fluido-responsividade. Portanto, o mais importante que mostrou o trabalho foi que 40% a 50% desses pacientes com PVC alta ainda responderam ao volume. Então, isso que fala que a PVC é mais uma questão de define mesmo se o paciente é fluido responsivo ou não. Em pacientes gravemente enfermos, o volume ideal parece ser em torno de 4 ml por quilograma. Ele citou nesse ponto exatamente um outro trabalho que eu não coloquei aqui, porque realmente foi um trabalho que foi feito com pacientes que não estavam doentes, pacientes sem comorbidade nenhuma, onde eles administravam 1 litro de fluido mais ou menos 1 hora, e não teve nenhum desfecho desfavorável para o paciente, mas não é o nosso caso, realmente a gente trabalha com um paciente extremamente grave,
onde administrar 1 litro de volume só para fazer um desafio de volume, assim não seria o ideal. Então, por isso que ele fala que 4 ml por quilograma de peso do paciente seria o ideal para cada paciente, porque cada um deles tem que ser individualizado. Mas, em sentido geral, fazer 200 ml de volume seria uma média para todo mundo. A duração é ainda mais importante, porque com um período mais curto que você consiga fazer sua prova de volume, é muito melhor. Ele cita que teve alguns outros tempos que foram avaliados, sobretudo em centro cirúrgico, sobretudo outro estudo que foi feito mais ou menos avaliando entre 20 e 30 minutos. Ele não recomenda, pelo fato de que, às vezes, em esse período de tempo de 30 minutos, o paciente mexe em ele de posição, ou vem a fisioterapia e mexe com o paciente. Então, já do fato só de mudança de posição do paciente, poderia ser meio que alterado o nosso teste de volume. Então, por isso ele fala em fazer um período de tempo mais curto para a gente não se perder em essas outras coisas que podem acontecer no dia a dia ali dentro da UTI. Ele fala do método. O método mais usado realmente seria monitorar o débito cardíaco. Ele não é tão importante, né? Mas desde que seja confiável o método que você use. Ele frisa muito em tentar usar cada vez mais métodos que consigam avaliar o débito cardíaco e que seja menos invasivo. Ele fala muito sobre o Doppler e fala que a técnica deve ser pelo mesmo médico, feita em 3 ocasiões diferentes, e que com esses 3 resultados que a gente obtém, a gente faz uma média. E essa seria a nossa média de débito cardíaco para esse paciente, para saber se realmente ele é fluido responsivo ou não. Porém, se a gente não tiver o Doppler ou nada, pelo menos ter alguma técnica invasiva que possa medir o débito cardíaco e, logicamente, as nossas pressões, tipo PVC. E como conclusão, então, ele traz para a gente que a administração de fluido será rapidamente interrompida se não houver benefício clínico para o paciente, porque, então, o risco de a gente fazer mais dano para o paciente é muito maior. A técnica de desafio de fluido deve ser adaptada individualmente para cada paciente, com cada componente definido antecipadamente, que foi o que a gente falou anteriormente, como é o tipo de fluido. Ele recomenda mais o cristalóide mesmo, que a taxa de infusão normalmente é de 200 ml em cerca de 10 minutos, que o objetivo, então, do nosso desafio de volume seria, geralmente, aumentar um débito cardíaco a pelo menos acima de 10%, e que o limite para a gente falar se eu vou continuar ou não fazendo realmente esse teste ali de desafio de volume é o aumento excessivo da pressão venosa central. E é isso. Muito bem, obrigado, Michael. Então, a ideia da apresentação rápida desse editorial de desafio de volume, principalmente para o pessoal que está começando, faz 2 semanas. Desafio com volume provavelmente é a intervenção que vocês mais frequentemente fazem dentro da unidade de terapia intensiva. E aí está uma tentativa de criar uma rotina e de criar, de alguma forma, uma sistematização se a resposta foi efetiva ou não. Agora eu queria que o Rafa fizesse os seus comentários e complementasse a apresentação do Michael. Rafa, você que é a nossa autoridade de hemodinâmica. Boa noite a todos. Então, doutor, é bastante interessante, né? Porque os 3 aqui, eles sabem bastante do que estão falando. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar clara é que tem diversas maneiras de você predizer se aquele paciente é fluido responsivo, né? Se ele está na fase ascendente da curva de Frankenstein. E por que ele tem que estar na fase ascendente da curva de Frankenstein, assim como o Michael já disse? Porque nessa fase ele será responsivo. Então, nessa fase, ele vai aumentar o débito cardíaco responsivo ao volume. Então, o que significa? Você tem que saber o que está fazendo volume. A gente só faz volume, a gente só aumenta a pré-carga se você precisar otimizar fluxo, ou seja, débito cardíaco. Lembrando que o débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca, e o volume sistólico pode ser aumentado pré-carga, mexendo na pós-carga, ou na contratilidade, no caso que a gente está mexendo na pré-carga. Tem outros jeitos da gente avaliar se esse paciente é responsivo, mas aqui a gente vai pegar no desafio de volume, né? Primeira coisa, o paciente agudo e crônico. Esse desafio de volume é quando o paciente está fazendo um refinamento, ali, né, o paciente já está na UTI, você não quer fazer o excesso de volume. É diferente daquele paciente que chegou
traumatizado, então daquele choque séptico inicial que você acabou de receber o paciente pronto-socorro. Esse paciente você pode fazer em torno de 30 ml de cristalóide por quilo desse paciente que chegou no pronto-socorro e não precisa ficar fazendo desafio de volume, que ele é um paciente agudo. Mas depois de um certo momento, esse paciente, então, ele se transforma em um paciente mais crônico e o excesso de volume vai fazer mal, né? Provavelmente, como o doutor Álvaro falou, o cristalóide vai ser o remédio mais prescrito por vocês. E tem um cara chamado Bal Brain, que ele manja bastante de volume, e ele tem dois diagramas. Primeiro, os 4Ds, né? Que ele fala, então, que você tem, quando você for fazer volume em alguém, você tem que escolher a droga, a dose, a duração, e tem que fazer o escalonamento. Então, a droga é o fluido, né? Você tem que escolher o fluido. Geralmente, para ressuscitação de sepse, choque, a gente usa o cristalóide, né? Mas você pode ponderar em um ou outro paciente e ressuscitar com colóide, como se fosse uma albumina, principalmente os pacientes sépticos, que não é o nosso dia a dia, e pacientes com choque hemorrágico, né? Você, entre aspas, acaba ressuscitando com derivados, hemoderivados, né? Aí, mas a gente vai aqui falar sobre os cristalóides de uma maneira principal, então você pode escolher entre os cristalóides à sua disposição qual usar. Plasma light, ring lactato e soro fisiológico 0,9%, ou às vezes até um soro, né, mais concentrado, né, 3%. Então é interessante que você saiba a característica de cada fluido ou cada droga que você vai fazer para você escolher o remédio certo para o paciente. A dose, né, foi falada aqui, você vai ressuscitar quanto? Primeiro, esse paciente ele tem que ser fluido responsivo. Se ele for fluido responsivo, aí você avalia a dose. E o jeito de se avaliar a fluido responsividade com desafio de volume, é você fazer em torno de 200 a 250 ml e 5 a 10 minutos. Por que não mais tempo que isso? Porque a gente vai ter diversas mudanças de complacência da aorta, mudanças de alteração em volumes históricos, as coisas que podem alterar, e se você faz o tempo muito prolongado, uma infusão mais lenta, você não consegue, então, avaliar se aquele paciente ele foi fluido responsivo ou não, né? E aí, todo o volume que você faz, você ainda depois você precisa descalonar e ver o tipo de tratamento, a duração do tratamento e descalonar. Então, de uma maneira mais crônica, você vê a droga, a dose, a duração e descalonamento. Mas a gente está falando aqui, então, de desafio com fluido. Então, o desafio com fluido você vai fazer naquele paciente mais agudo, né? Você vai, aquele paciente que está na UTI, não muito no paciente super agudo, que você acabou recebendo, mas sim naquele que está mais crônico na UTI. Por quê? Porque se ele já está numa fase de platô, o fluido ele só vai fazer... Você vai trazer prejuízo para esse paciente. O balanço hídrico positivo, ele traz prejuízo, ele aumenta a mortalidade. Por quê? Porque ele faz o edema hidrostático no pulmão, ele compromete o débito cardíaco, né? Às vezes com uma hiperdistensão de ventrículos e traz edemas, traz hipertensão intraabdominal, né? Então não é interessante, derrames pleurais, não é interessante que você tenha um excesso de fluido, que esse paciente tenha um balanço hídrico negativo. Quando for fazer fluido, quando for fazer o desafio, ele comenta aqui também o mini desafio que o pessoal da anestesia desenvolveu, que ele faz em torno de 100 ml, né, em torno de 1 minuto. Isso, via de regra, consegue alterar a pré-carga dele da mesma maneira, mais ou menos, que você consegue alterar a pré-carga com em torno de 200 a 250 ml, correndo em 5 minutos, a forma de você avaliar se esse paciente foi fluido responsivo ou não. Toda vez que você fizer um desafio com fluido, você tem que ter alguma variável que você vai olhar. A variável ouro, padrão ouro, seria olhar para o débito cardíaco. Se aquele débito cardíaco aumentar mais de 10%, aquele paciente ele foi fluido responsivo. Se ele for fluido responsivo, você vai avaliar a real necessidade daquele paciente receber fluido ou não. Aí você volta, né, na dose, na duração e depois um possível descalonamento, certo? Porque nem todo mundo que é fluido responsivo vai precisar de volume. Se aquele paciente ele é fluido responsivo, está na fase ascendente da curva Frankenstein, mas ele tem a saturação venosa central boa, o lactato bom, está urinando, o tempo de enchimento capilar dele é adequado, ele não precisa receber fluido, ok? Então, a gente só vai fazer fluido se ele for responsivo. Mas, assim, temos outras variáveis, como PVC mais baixa. A PVC, realmente, se você for pegar a área sobre a curva da PVC, ela tem uma área sobre a curva, né, na curva ROC, em torno de 50% a 52%. Então, a gente foi parando de usar o PVC ao longo do tempo, mesmo porque surgiu outros métodos de monitorizar.
Mas PVCs abaixo de 5, elas têm um valor preditivo positivo daquele paciente ser fluido responsivo muito bom. Então, PVCs de 5 ou menor que 5 sugerem de uma maneira com um bom valor preditivo positivo que aquele paciente seja fluido responsivo. Então, a chance de você estar acertando é bastante grande, certo? Frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar, outras variáveis. Não é porque você está usando a PVC que você vai deixar de ver o tempo de enchimento, ou então você vai deixar de colher uma saturação venosa depois, uma certa ressuscitação. Então, acho que eu tinha para falar, mais ou menos era isso. O excesso de volume, ele é prejudicial, por isso, interessante você fazer o desafio de volume para ver se aquele paciente é fluido responsivo, e uma vez ele fluido responsivo, você avaliar a dose necessária de fluido que você vai fazer naquele paciente, além do fluido que você vai fazer, evitar de fazer fluido em excesso, porque fluido em excesso traz prejuízo e aumenta a mortalidade. Quando for usar fluido, saber que droga que você vai fazer, certo? E no final, tenha um endpoint, né? Seja PVC, seja frequência cardíaca, seja, né, pressão de pulso, seja um ultrassom, tenha um endpoint ali para que você possa, de uma maneira, na beira do leito, avaliar se ele foi fluido responsivo, e então aí você decidir se você vai fazer mais fluido ou não. E no final ele fala do throw, né? Que é mais ou menos o que o Malbrain já falou, né? Que o throw seria o T seria o tipo de fluido, né? O R seria a quantidade, né, de rate, a quantidade de fluido que você vai infundir. Então, para fazer o desafio, geralmente ele sugere que você faça com cristalóide, geralmente 200 ml, a gente tem 250 ml, então você faz 250 ml, que vai dar 4 ml por quilo numa pessoa de 75 quilos, mais ou menos. Você vai fazer o objetivo, você tem que ter um objetivo, ou queda da frequência cardíaca, ou elevação da pressão de pulso, ou, se você tiver o débito cardíaco na mão, que é o padrão ouro, subir 10% desse débito cardíaco, e tem um limite, né? Por quê? Porque, às vezes, é interessante que você tenha um limite de segurança, e esse limite de segurança pode ser, sim, uma PVC, né? Uma PVC acima de 5, a gente já começa, então, né? Ou então, se ela sobe demais, se ela tem um gap muito grande, a gente já pode começar, então, a achar que nós chegamos no nosso limite. Mas o desafio de fazer fluido no paciente é sempre grande na beira do leito, até para médico intensivista mais experiente. O ideal é que se customize caso a caso, lembrar que fluido é remédio, então você só vai fazer para quem precisa, e lembrar que você pode fazer o desafio com fluido também, usando o sangue do próprio paciente, fazendo o leg raise, que um dia a gente discute só o leg raise com vocês. Muito bem. Obrigado, Rafa. Alguém tem alguma pergunta para o Rafa, para o Michael? Algum comentário para fazer? Tudo bem, Danilo? Oi, doutor. Boa noite. Tentando uma barra pesada na Santa Casa. Tá tudo bem? Tudo certo. Sempre tá tudo certo. Legal. Renan, quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Oi, Mirela. Você está aí também, Mir? Oi, Álvaro. Desculpa, Renan. Quer fazer algum comentário, alguma pergunta, Renan? Não, doutor, não. Só comentar que uma discussão que nós temos todo dia, inclusive com o doutor Danilo, com os pacientes com Covid, é que ele deixa como meta sempre avaliar a volemia do paciente. E é uma coisa abrangente, assim, eu sempre falo para ele que é a meta mais difícil que a gente tem, eu acho, do dia, é avaliar a volemia. Então, é uma coisa bem difícil, a gente, né, é uma coisa muito abrangente, que, né, todo dia a gente se repensa como a gente vai fazer, com o quê. Enfim, eu acho que nesse contexto aí de volume, de maneira geral. Eu sempre falo para os meninos, doutor, que eu nunca esqueço uma palestra do Jean-Louis Vincent, que ele fala que é a pergunta de $1 milhão. Qual é a volemia do nosso doente? Mas a pergunta mais importante que você tem que responder, principalmente quando o doente tem algum sinal de hipoperfusão,
essa hipoperfusão pode ser respondida, pode ser corrigida com administração de volume ou não. Ou seja, se esse doente é fluido responsivo e se a administração de volume para esse doente que tem algum sinal de hipoperfusão, de hipóxia tecidual, a reposição de volume é uma terapia que vai trazer mais benefício ou prejuízo para o teu doente. Acho que vocês têm aí um editorial, tem uma linha guia, principalmente para o pessoal que está começando agora. Essa é uma discussão de beira de leito que se faz múltiplas vezes para um determinado doente, muitas vezes numa unidade de terapia intensiva com 10 pacientes, mas que é importante para o intensivista saber respondê-la. Ela não é sempre fácil, mas ao longo do tempo, com esses princípios de fisiologia e de como obter um resultado, de como avaliar um endpoint a partir de um desafio de volume e tentando saber se aquele doente vai se beneficiar mais com a administração de volume ou, eventualmente, com mais droga vasoativa. Às vezes, muito frequentemente, com as duas coisas. Infelizmente, a gente já não tem mais tempo e nós vamos passar para